Olá! Se tem uma palavra que pode resumir o comportamento dos mercados nessa semana, a palavra é tensão. Tanto por aqui, numa semana encurtada por conta do feriado do Carnaval, quando a Bolsa Brasileira não abriu, quando lá fora, com os mercados que não pararam por conta de Carnaval, a semana foi marcada por uma forte aversão a risco em função do coronavírus, do espalhamento da doença em outros países que até então não haviam sido afetados, em particular a Itália, e da chegada da doença também em território brasileiro. Isso tudo aumenta as especulações não só em torno do tamanho do alcance do coronavírus, mas principalmente para os mercados, do tamanho do impacto que esse vírus vai ter na economia global, que nesse momento ainda é incerto, e isso justifica esse movimento de aversão a risco. Com isso, o que se observou ao longo de toda a semana foi um movimento de muita cautela dos investidores e alguns pontos deixam isso bastante claro. O ouro, por exemplo, atingiu novas máximas enquanto o dólar apreciou em relação aos seus principais pares. Os juros dos Treasuries norte-americanos de 10 e de 30 anos atingiram mínimas históricas. O índice VIX, que mede a volatilidade dos principais mercados e é considerado um termômetro do medo pelos investidores, atingiu o mais alto patamar desde a crise financeira do ano de 2008. E as bolsas do mundo, de uma maneira geral, registraram quedas fortíssimas, com o Ibovespa, por exemplo, chegando a perder no intraday de hoje os 100 mil pontos, patamar que logo depois foi recuperado, mas ainda assim a semana foi bastante difícil para a Bolsa Brasileira. Com isso tudo, o medo do coronavírus acabou ofuscando as agendas políticas e econômicas da semana, que foram importantes. Tivemos, por exemplo, a divulgação da revisão do PIB norte-americano relativo ao último trimestre do ano de 2019, que confirmou o crescimento de 2,1% na economia do país. Por aqui, a taxa de desemprego caiu a 11,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2020, mas com a informalidade ainda acima dos 40%, o que explica em boa parte o fato do desemprego estar caindo, mas o rendimento médio real não estar subindo na mesma proporção. Mas, independente de indicadores macroeconômicos e independente de agenda política, a semana foi mesmo marcada por aversão a risco por conta do coronavírus. Pouco antes da gravação desse vídeo, a Bolsa Brasileira cedia 0,53% aos 102.433 pontos, fazendo com que a queda semanal fosse de 9,89% e levando as perdas do mês a quase 10% e do ano a 11,35%. O dólar voltava a valorizar e pouco antes da gravação desse vídeo era cotado a R$ 4,50 em uma alta semanal de 2,55%, fazendo com que a apreciação da moeda norte-americana no mês chegasse a 5% e no ano de 2020 a 12,25%. Por fim, o CDS, principal medida de risco país, voltou a subir acima dos 140 pontos e atingiu com isso o maior nível desde outubro do ano de 2019.